Vamos meditar na palavra de Deus. Continue ligado, já já mais sucesso na nossa Rádio Live. Aleluia, Deus abençoe. Irmão Francisco, deixa Deus te usar. Maravilha de Deus, irmão José. Uma vez mais agradeço a oportunidade, o convite, uma honra estar aqui. Fazia um bom tempinho que não participava do programa no rádio, né? Ali, transmissão. Mas é sempre uma alegria a gente estar cooperando, somando para o reino de Deus, né? Tem coisas que muitas vezes a gente não vai saber o resultado na hora, mas a eternidade tem muita coisa boa, né? Para nos mostrar, né? Meus irmãos, eu, dentro dessa oportunidade que me foi dada, quero compartilhar uma palavra com vocês. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, uma palavra bem conhecida. Aproveitar aqui, irmão José, mandar um abraço aqui. Eu abri o meu celular aqui, uma aba aqui no Face, vi alguns irmãos que a gente tem uma grande consideração, ouvindo, acompanhando. Irmão Lázaro, lá da Assembleia de Deus de São Luís, amigão. Irmão Lázaro, estamos esperando o senhor aqui, hein? Venha testemunhar aqui, irmão Lázaro. Irmão Lázaro tem um mistério dentro da vida dele, irmão José. Ele ora e Deus cura, viu? Não, esse homem de Deus aí é uma bênção de Deus. Tem testemunho para falar. Adriano Correia, pastor Jace, foi pastor lá de São Luís, hoje está em Barra Velha, se não estou equivocado. Deus abençoe, pastor Jace, uma grande consideração, um grande amigo. Deus abençoe. Meus irmãos, é uma palavra bem conhecida, Marcos capítulo 4, versículo 35. Estou aqui com a minha Bíblia, né? Eu tenho essa Bíblia aqui há muitos anos, irmão José. E eu já comprei várias Bíblias, irmão Ed. E a gente leva, usa, né? Mas essa é aquela Bíblia de estudo, a gente escreve tanta coisa e não consegue se desapegar, né? Então eu viro e mexo, eu pego uma Bíblia nova, bonitinha, mas daqui a pouco eu olho para ela, é você que vai comigo, né? Não é fácil. Bênção de Deus. Marcos capítulo 4, versículo de número 35, uma palavra bem conhecida que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, esta palavra é uma palavra tremenda, uma palavra gloriosa da parte de Deus. Nós podemos tirar algumas lições maravilhosas dessa palavra, que é uma passagem da qual o Senhor Jesus fez um grande milagre, né? Essa passagem está inserida no Evangelho segundo escreveu Marcos, é uma passagem sinótica, também está em Mateus e também está em Lucas, né? Mas eu gosto dos detalhes do Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos foca mais em milagres do que em pregações, né? Marcos traz mais de 18 milagres que Jesus fez e apenas 4 das suas parábolas, né? Então é o poder de Deus na prática, né? E dentro dessa passagem, nós temos aplicações muito importantes para a nossa vida, irmão José. A Bíblia diz que Jesus estava ministrando no final da tarde, né? E Jesus ministrava o dia todo, pregava multidões, né? Muitas vezes ocupava-se, a maioria das vezes, à beira-mar, né? Sentava-se num barco, ministrava para o povo ali assentado à beira-mar, né? Não existia todo esse sistema de som, esse aparato bonito aqui que nós temos, essa tecnologia de hoje em dia, né? Mas o próprio vento do mar encarregava de levar a voz de Jesus. E após um dia cansativo de muitas ministrações, Jesus pediu para que levassem para outra margem, né? Ele estava, se eu não me engano, ali em Cafarnaum e queria passar para o outro lado do mar da Galileia. A Bíblia diz, né, que este mar foi bastante conhecido
também é Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré. É um lago muito conhecido na Bíblia, né? Porque o ministério de Jesus ocorreu em torno ali dessa região, né? A Bíblia diz ali, passemos para outra margem. Os discípulos tinham uma ordem que eles receberam de Jesus, que era chegar do outro lado. Da mesma maneira que eles receberam essa ordem, irmão José, nós temos uma ordem dada por Deus, que é perseverar até o fim, né? Quem perseverar até o fim será salvo. É chegar do outro lado, no final da vida, no céu, é ser salvo, né? Então você observa nesta passagem que eles tinham um planejamento, né? Estavam com seus discípulos, pescadores, conhecedores do mar, né? Muito sábios, experientes, né? A Bíblia diz que eles deixaram a multidão, Jesus estava sobre o barco e havia também com ele outros barquinhos. O fato é que no meio desta jornada, que teoricamente era para ser tranquila, a Bíblia nos relata que houve uma tempestade. E levantou-se grande temporal. Isso dá-se a entender de repente, quando não esperava. Isso muitas vezes acontece na nossa vida, né? A gente muitas vezes está num tempo de bonança, de calmaria, e de repente vem uma prova, uma luta, uma dificuldade com o filho, uma doença, uma dificuldade espiritual, um casamento, né? E tem prova da vida da gente que a gente acha que não vai ter jeito, né? Só que há um grande milagre, há uma coisa muito importante que nós jamais deixamos esquecer. Jesus está no nosso barco. Aí eu pergunto para os nossos ouvintes, né, nessa noite, Jesus está no teu barco? Ou você está no barco que Jesus está? É uma coisa a se pensar. Jesus, quando está no barco, não é por acaso, né? Meus irmãos, agora olha o detalhe do texto bíblico, irmão José. O versículo 36 diz que, seguindo o barco que Jesus estava com ele outros barquinhos. Agora, quando nós olhamos o final da história, quem chegou do outro lado foi o barco de Jesus. E o barco que Jesus não estava, quando levantou-se a tempestade, eles sumiram. Eles voltaram, eles afundaram. O que aconteceu? A história não nos relata. Mas fato é que se Jesus estiver no nosso barco, nós vamos chegar do outro lado. Glória a Deus, aleluia. Então nós precisamos entender que o barco que vai chegar do outro lado, a nossa vida, que vai chegar lá no findar da vida, lá no céu, somente se Jesus estiver no nosso barco. O barco do materialismo não chega, por mais importante e necessário que seja, nós trabalharmos, nós ganharmos o nosso dinheiro, nós se esforçarmos, temos e devemos que fazer isso. Jesus, além de fazer o ministério, exercer o seu ministério, era um homem que pisou nessa terra, trabalhou, tinha profissão, né? Mas nós não podemos se esquecer jamais da presença de Deus. Nós vivemos numa cidade de Jaraguá do Sul, uma cidade muito rica, uma cidade muito abençoada, né? Mas é uma cidade com índices de divórcio, de suicídio, de depressão muito altíssimos. Então, se você analisar as causas naturais, não teria motivo. Estamos a poucos quilômetros, a 45 minutos de uma boa praia. Temos uma cidade pacífica. Sai muitas vezes do emprego e facilmente consegue outro. Mas nós temos números alarmantes de suicídios, de divórcios, de situações que vão além de uma vida natural. São coisas que somente a presença de Deus pode suprir e nos ajudar. Então nós precisamos fazer como esses discípulos, estar no barco com Jesus. Porque a Bíblia diz que quando levantou-se esse grande temporal, e a Bíblia é detalhista, ela diz assim, subiam as ondas por cima do mar, por cima do barco. O que isso quer dizer? O problema era maior que eles, não tinha jeito.
Não tinha solução, né? Imagina, irmão José, você tá ali com um baldinho, tu tira um balde, vem uma onda, entra 10 baldes. Né? Não tinha escapatória, a Bíblia diz de maneira que já se enchia de água. Eu não sou muito conhecedor de barco, né? Mas um barco cheio de água. Ela Afunda. A tendência dele é A tendência é virar, né? Até eu lembro no final do ano aí, um dia eu tirei um dia para ir na praia com minhas crianças e fomos dar uma volta de caiaque, né? Mas foram uma meia hora meio nervosa pra mim, que aquilo balança, qualquer coisa já vira, eu tava... E graças a Deus, Deus deu vitória que não virou. Eu com as minhas 2 crianças, colete salva-vida, tudo bem prudente, né? Mas foi uma boa experiência, porque o mar não é aquela calçadinha, vem uma onda que tu menos espera, enquanto tu acha que a onda é pequena, ela é grande, enquanto tu acha que ela é pequena, que ela é grande, ela é pequena, tu não está no controle da situação. Aleluia. Assim é a nossa vida. Glória a Deus. A gente não está no controle de nada. E a gente acha que está no controle, né? Mas a gente precisa que Jesus esteja no nosso barco, né? A Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Jesus, irmão, ele era 100% homem, 100% Deus. Eu tenho certeza que Jesus não estava assim, deitado ali com os olhos abertos, assim, esperando o que ia acontecer. Jesus estava dormindo mesmo, dormindo, descansando, né? Como diz o Salmo, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém. Jesus estava descansando. E daí a Bíblia diz que os discípulos, perceba a narrativa, a sequência de fatos, né? O barco já se enchia de água quando um abençoado de um discípulo lembrou, pô, Jesus está ali. Daí ele chega lá e diz, e se você ler em Marcos, ali no versículo de número 38, né? Diz assim, mestre, não te importa que pereçamos? Ao meu entender, parece que o discípulo foi até meio grosso, assim, meio ríspido com Jesus. O outro não está nem aí com o que está acontecendo. Não é verdade? Mas a Bíblia diz que no momento que ele chamou Jesus, ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus, irmão, quando ele foi acionado, ele prontamente atendeu. O que é isso? A Bíblia diz que o nosso inimigo é como ladrão, veio para roubar, matar e destruir. Ele não avisa, ele entra chutando porta. Mas Jesus não, Jesus é educado. Apocalipse 3:20, se não estou equivocado, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Jesus vai entrar na sua vida se você der vação, se você der abertura. Né? Jesus não vai te pegar assim pelo pescoço e tu vai ser feliz e eu vou te levar para o céu. Não, a gente que tem que dar essa abertura. A partir do momento que os discípulos clamaram a Jesus, Jesus prontamente interviu e acalmou a tempestade. Aleluia. Isso é uma coisa interessante, irmão. Porque a Bíblia diz, na mesma passagem, que é uma passagem sinótica, o que é uma passagem sinótica? É quando ela consta nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. A Bíblia diz que eles estavam em perigo, em Lucas 8:23. Muitas vidas estão em perigo. Mas se você clamar a Jesus, Deus vai entrar com providência. Eu lembro de Ezequias. Estava em dívida com Deus. Mas tinha um pouquinho de saldo na conta, né? E a Bíblia diz que o profeta disse, põe em ordem a tua casa, senão morrerás. Ele virou para o canto e disse, Senhor, lembra, né? E contou, Jesus, né? Me ajuda. Antes do profeta sair para fora, Deus disse, volta lá e diz que eu vou acrescentar 15 anos, porque Ezequias clamou. Então, eu não sei qual a situação que você está passando na sua vida, mas fato é, clame a Deus neste momento de tempestade. Não faça como os discípulos fizeram. Quando já estava o barco quase afundando, que eles lembraram de Jesus. Muitas vezes a gente, na nossa vida, irmão, demora para ter vitória porque deixa Jesus como a última opção. Né? Vai tentando com as nossas forças, uma hora
né? Mas a Bíblia diz que eles clamaram a Jesus. E Jesus entrou com providência, acabou aquela tempestade. Eu não sei qual a tempestade que você está passando. Vocês que me ouvem, estou aqui com o irmão José, com a irmã Ede. Vocês não sabem a tempestade que talvez eu esteja enfrentando. Eu não sei a tempestade que o irmão José está enfrentando. A gente muitas vezes, como irmãos em Cristo, conta uma luta, uma prova entre outros. Mas de fato, irmão, que o melhor é contar para Deus. Aleluia. Como diz aquele hino, quem chora para Deus tem resposta. Então nós possamos colocar diante de Deus as nossas petições, as nossas lutas, as nossas dificuldades, crendo que Ele vai dar escape. Agora, umas coisas interessantes aqui, irmão José, antes de eu encerrar esta palavra. Jesus acabou a tempestade, né? Encerrou ali a ventania, o mar agitado. Agora há lições preciosas no versículo 40. Jesus disse assim: por que sois tão tímidos? O tímido é aquele, será que falo? Será que não falo? Será que vou? Será que não vou? Mas se ele não me der bola? Mas se ele me ignorar? Né? Aquele que demora para reagir, para comunicar. Não seja tímido. Lance sobre ele a vossa ansiedade, ele tem cuidado de você. Jesus ainda deu um puxão de orelha nos discípulos, irmão José. Isso é uma lição para todos nós. Ele disse assim: ainda não tendes fé. Isso é para nós que muitas vezes estamos aí numa caminhada com Deus, congregando a igreja há vários anos. Deus já fez tanta coisa na nossa vida, e daí vem uma prova, a gente já esmurece, né? E daí, ainda não tendes fé? Jesus está dizendo assim para os discípulos: vocês viram o coxo andar, vocês viram o cego ver, vocês viram os 5 pães e 2 peixinhos, vocês viram tanta coisa, vocês ainda não crê, gente? Tem hora que a gente já quer ser o Tomé, né? Tem horas que a gente dá uma de Tomé, né? Quero ver. Mas, Saquei. de fato, Jesus, o que Jesus estava dizendo assim: ei, gente, com o tanto de tempo que vocês já estão andando comigo, tá na hora de vocês crer, tá na hora de vocês clamar, de vocês buscar. Então, irmãos, Jesus deu esse puxãozinho de orelha nos discípulos, né? E fica uma lição para nós. Quantas provas, né? Quantas lutas, quantas situações que a gente tenta resolver com o nosso braço e deixa Jesus de lado, né? Mas que nós possamos clamar ao Senhor, estar grudados com eles, conectados com o Senhor em todo tempo. Que a Bíblia diz que depois, não foi nem depois do milagre, foi depois das perguntas de Jesus que eles sentiram um grande temor. Eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Deus. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós servimos. Para encerrar, irmão José, eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo. Eu testemunhei na Igreja 7 esses dias, na quinta-feira da Vitória. Esses dias eu tive um problema de manutenção com o meu carro. E a peça que eu precisava era uma peça um pouco cara, né? E eu consegui o dinheiro, tudo certinho. Comecei a procurar a peça ali, né? E achei no Facebook uma indicação de uma pessoa que tinha um carro igual ao meu, de ferro velho, para tirar as peças para vender. E entrei num contato no WhatsApp, perguntei se a pessoa tinha peça, a pessoa deu bom dia, boa tarde, tinha peça. Mandou foto, tudo, atendeu prontamente. Eu perguntei como é que era a forma de pagamento. Ele me mandou um link do Mercado Pago, né? E eu achei que por causa daquele link seria algo seguro. E eu comprei a peça, depositei o dinheiro, fiz o Pix, né? O famoso Pix. Né? Essas facilidades, de vez em quando a gente se mete em alguma confusão, né? Com essas facilidades. E fiz o Pix no outro dia de manhã, perguntei para ele: vai me enviar a nota fiscal, quando vai despachar, vai mandar o código de rastreio, sumiu. Irmãos, eu caí num golpe. R$1.150. E não respondeu, e não dava retorno. E eu não xinguei,
como ó Deus do céu, falei, Jesus, eu me apeguei naquela Salmo de Davi, né? Não folgo com a injustiça. E eu olhei, Deus, Senhor entra com providência. Nesse meio tempo, passei o contato dessa pessoa para minha esposa, ela entrou com o celular dela, chamou a pessoa para ver se ele respondia. E já respondeu na hora, mas para mim ele tinha bloqueado. Né? Aproveitar e mandar um abraço para minha esposa, que está ouvindo, a irmã Liliane, tem se esforçado cada dia mais aí, na vida com Deus. E a minha esposa, no outro dia, irmão José, tomado de uma direção do Espírito de Deus, eu estava em casa de manhã, eu vi que ela entrou no quarto. E ela mandou um áudio para esse rapaz da peça, que tinha me dado o golpe, e disse, Jesus te ama, tem um plano na tua vida, não é isso que Deus tem para ti, não engane os outros. Mandou um áudio, né? Bem tranquilo, ouvi o áudio dela, na direção do Espírito, quando não é o nosso eu que está falando. E ela disse assim, e a gente precisa desse dinheiro, e em nome de Jesus eu quero que você me devolva esse dinheiro. E ela botou a minha chave Pix e botou o valor. Isso acho que foi de manhã. Quinta-feira, 5h18 da tarde, eu recebo uma devolução de Pix. Nossa. Meu irmão, ladrão devolver, golpista, né? Palavras fortes, mas essa é a realidade. A mesma pessoa devolveu. Então, meu irmão, se você colocar as suas situações diante de Deus, Deus faz milagre. Eu mostrei o print lá na testemunha que eu mostrei para alguns irmãos, o pastor Juliano está no culto, né? Está aqui a devolução. Ó. Esse dia eu mandei, esse dia eu recebi de volta. Porque há um Deus, irmão, que cuida dos seus. E ai daquele que mexe com as milhas dos anjos de Deus. Deus cuida dos seus. Então, meu irmão, o Deus que nós servimos é um Deus grande. É um Deus poderoso, é um Deus que faz milagres. E que você possa colocar a sua vida na mão de Deus. Que você possa colocar as provas da vida, né? As ondas deste mar da vida diante do Senhor. Em tudo, né? Você vem orar a Deus e Deus vai abrindo portas, né? Esses dias eu vi uma frase interessante, dizer assim, nada na vida é em vão, ou é bênção ou é lição. Alguma coisa a gente sempre tira das experiências, né? Das situações, das dificuldades que Deus faz nós passarmos, né? Então que Deus possa abençoar a sua vida, você que está nos ouvindo nesta noite. Eu quero, irmão José, poder fazer uma oração nesse momento. Orar pelas vidas das pessoas que nos ouvem, Uma caixinha que pessoas que nós vamos ouvir. Temos aqui uma caixinha que é de costume dos irmãos, né? Você amanhã depois quer dar um jeitinho de chegar ao seu pedido aqui, entra em contato com o irmão José, a irmã Ede. Nós vamos estar orando a Deus pela sua vida, pelos pedidos de oração. Oramos a Deus. Pedi uma oração também Sim. pelo irmão Francisco lá de São Paulo. Ele, antes de começar o programa, ele mandou um áudio pedindo oração. Vamos orar pelo meu xará, irmão Por ele e Francisco. pela família. Maravilha de Deus. Oramos então. Seu Deus e Pai, eu quero te louvar pelas vidas que tiraram o momento para estar na tua presença através desse programa, através dos louvores, através da tua palavra que está sendo ministrada. O Senhor venha abençoar cada vida que está ali no Facebook, na live, ouvindo em todas as maneiras de onde achega-se este programa. O Senhor venha abençoar, venha abrir portas, venha direcionar todas as coisas. Aos seus filhos que muitas vezes estão preocupados com alguma luta, com a prova do dia a dia, venha abençoar, venha abrir portas, que nós possamos colocar diante de Ti a nossa vida. Venha abençoar pela vida do irmão Francisco, a família ali do estado de São Paulo. Nós não sabemos o problema, mas Tu sabes, Senhor. Tu és poderoso, Tu és onisciente, onipresente, onipotente. Tu és médico dos médicos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Entra com providência, Pai. Venha abençoar cada vida. Oramos a Ti pelos pedidos de oração que estão aqui nesta caixinha de oração. Senhor, cada um dos Teus filhos colocaram pedido aqui dentro ou colocaram crendo, Senhor. Então que o Senhor possa, Senhor Deus, segundo a fé dos Teus filhos, fazer uma grande obra, um milagre, Senhor, operar, curar, fazer maravilhas. E o Teu nome seja glorificado, Pai querido Santo.
É o que nós cremos, te pedimos e te louvamos, Pai. Pedimos a tua bênção, peço a tua bênção, vida da minha esposa, dos meus filhos. O Senhor nos guarde, nos proteja, nos direcione todas as coisas. Que o amor, Senhor Deus querido e santo, e a chama da tua palavra permaneça nas nossas vidas, na vida do irmão José, da irmã Ede. Que o Senhor venha direcionar, Senhor, esse programa para cada dia mais alcançar, Senhor, voos mais altos, para que possa, Senhor, vidas serem transformadas, Pai. Que dos mais longes quadrantes desse país, desse estado, dessa cidade, nós possamos ouvir testemunho de pessoas que foram alcançadas por Ti, receberam milagres através deste programa, Pai. Porque o Senhor Deus é um Deus fiel, que abre portas, Pai, que faz milagres, que opera, assim como a Tua Palavra nos falou, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como o Senhor acalmou essa tempestade, o Senhor Deus é poderoso para acalmar as tempestades da vida daqueles que creem em Ti, Pai. É assim que nós cremos e Te louvamos, Pai, e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Maravilha, glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de irmãos, a família do irmão Francisco, a esposa, os filhos. Que Deus continue abençoando. Porque ninguém, meus irmãos, ninguém toca naqueles que são ungidos de Deus. Glória a Deus. Ei, ai de você mexer com profeta, homens de Deus, né? Glória a Deus. Porque se você mexer, meu irmão, ele pode até cessar a chuva, ele pode até parar o sol, ei, ele pode parar tudo se ele quiser, porque Deus é com ele, meu irmão. Se o profeta falar, creia. Se o profeta falar, creia, porque o milagre vai chegar. Bom, José, eu quero mandar um abração aqui especial. Eu compartilhei essa live aqui do Face. Um amigão meu de infância, o Marcelo, lá em Carazinho, lá no Rio Grande do Sul. Ei, um abraço. Marcelo é um amigão de infância que mora no meu coração. Fomos criados juntos, fizemos muita arte junto. Eu lembro do Marcelo uma vez, mas nós subimos uma torre de energia, né? Lá perto da casa dele, aquelas torres gigantes de transmissão. Nós estamos vivos por um milagre. Nós chegamos numa altura lá, não sei como é que aquela, não fomos jogados longe, que lá dava uma pressão. Marcelo, amigão de infância. Um abração, Marcelo. Deus abençoe sua vida, todos os demais irmãos aí que estão acompanhando. Em nome de Jesus. Vocês é essa por aí. Você falou de Jesus. Deus que ouve as necessidades do Fala para Deus. Quem vê o crente sorrindo, de repente pode até pensar que o crente 24 horas vive sem motivo pra chorar. Mas há uma diferença quando o crente enfrenta os problemas seus. É que o crente não chora pro mundo ouvir, só pra ele. Seu pranto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. Aleluia. Mesmo que seja Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Deus abençoe a tua casa. Obrigado por ter abrido a porta da tua casa para a Rádio Web com Samaritano. Faz o coração consolo sentir. Compartilhe essa rádio. Pois é que o A rádio é 24 horas. Temos o aplicativo no Play Deus Store. ouve. Rádio Web Bom Samaritano. Quem chora Siga a rádio aqui, ó. tem resposta, porque Deus não surtou. O Alexandre também tá. Utilizando a Natal. Alexandre, O céu se comove Esse aqui é o nosso aplicativo da rádio. vem a vitória e tomando Baixa aí, meu irmão. quem possa impedir Baixa no teu computador, no teu celular. lágrima pra Rádio Web Deus Bom Samaritano. uma frase. Louvor 24 horas de palavra. E só Deus tem o poder de interpretar. E o crente chora por ele, porque sabe, ele sabe que ele é o único que pode consolar.
e Deus se põe a responder. Mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. Logo o Espírito Santo faz o coração com consolo sentir. Por isso é que o crente só chora pra Deus ouvir. O crente louvando, quem chora pra Deus tem resposta. O que Deus não suporta, ver a lágrima do crente não agir. Eu vou só bom aqui. Compartilhei ela. Se ouve na hora Deus abençoe. e vem a vitória, e não há no mundo quem possa. Glória a Deus, os ouvintes da Rádio Web Irmão Samaritano, Francisco Evangelista, que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Deus cada dia mais, ilumine os teus caminhos, tá? Obrigado pela tua vida. A rádio está de porta aberta, meu irmão. Agora não precisa lançar convite. José, eu quero ir na rádio. Vem conosco aí. Deus abençoe. Meu obrigado, irmão José. Deus abençoe. Um abraço a todos os irmãos que nos acompanharam. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém?